Agora aqui, ó. Galera, é o seguinte, agora eu vou ligar a bomba para deixar ele tirando aquela sujeira de cima, entendeu? Ele vai tirando a sujeirinha de cima e eu vou fazendo a aspiração e limpeza dentro da piscina, tá? Vou mostrar de novo para vocês como é que ela tá dentro dela. Vou mostrar o antes e o depois, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, tudo sujo, tá vendo? Tudo areia, galera, tudo areia por causa da obra, tá? Ó, tudo sujo. Ó.